A paz do Senhor, querida Igreja. O livro de Jó, capítulo 3. O texto base do meu sermão está em Jó, capítulo 12, mas eu queria ler o capítulo 3 de Jó. Ele é um pouco extenso, mas eu gostava de ler convosco para nós entendermos algumas coisas esta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pareça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Nem resplandeça sobre ele a luz, e reclamem nas trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem dessas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidas os sons de júbilo. Amaldiçoem naqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri, eu na madre? Porque não expirei ao seio dela? Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse, porque já agora repousaria tranquilo. Dormiria e então haveria para mim descanso contra os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoleus. Ou como os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas. Ou como o aborto oculto eu não existiria. Como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de me perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali tanto o pequeno como o grande e o servo livre do seu Senhor. Porque não se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo. E esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo que exultariam se achassem a sepultura. Porque se concebe luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Pai Santo, a Tua palavra está aberta, Senhor, nas nossas mãos. E eu te peço, ó Deus, que derrames o Teu Espírito, que derrames a Tua graça, que derrames também, Senhor, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que ilumines o nosso coração, para que nós entendamos tudo aquilo que vai ser falado hoje. Que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Abra comigo em Jó, capítulo 12, e leia comigo o verso 10. Jó, capítulo 12, verso 10. Na sua mão está a alma de todo o ser vivente,
e o espírito de todo o género humano. Na sua mão está a alma de todo o ser vivente e o espírito de todo o género humano. Este é o texto de base do nosso sermão. Entendemos pelas palavras de Jó que na mão de Deus está depositada a nossa alma. Está depositada a nossa alma e todo o espírito do género humano. Eu queria pensar hoje convosco um assunto e tem por título a lesão da alma. A lesão na alma. No que diz respeito ao sofrimento, não existe absolutamente diferença nenhuma entre os ricos e os pobres, entre os feios e os bonitos, entre os gordos e os magros, entre os poderosos ou os esquecidos, entre o nobre ou o plebeu. No que diz respeito ao sofrimento, a dor abrange toda a gente. Há um dia que ela vem bater à porta. Há um dia que ela se faz presente. A lesão na alma. Esta é a lesão mais complicada que um ser humano pode adquirir, porque ela não se vê. E muitas vezes é escondida através de risos fingidos, risos forçados. Muitas vezes esta lesão é escondida através de uma felicidade aparente que não se vê e que não é verdadeira. O assunto que me traz hoje a falar convosco, ela causa-me a dor a mim enquanto pastor, enquanto pregador da palavra, enquanto conhecedor da Escritura Bíblica. Não são poucos os centros e os locais onde se fala que se a pessoa está triste é porque não tem fé. Se a pessoa está triste é porque pecou. Se a pessoa sofre é porque algo se passou com ele. É porque algo ele fez de mal. É porque Deus não está com ele. É porque Deus lhe voltou a cara. A Bíblia me ensina totalmente ao contrário. A Bíblia me ensina que muitas vezes o sofrimento vem nos bater à porta. O livro de Jó é um desses exemplos. Ele começa com Deus perguntando a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus perguntou isto ao diabo: tu viste o meu filho Jó? Homem temente a Deus, justo, se desvia do mal? Mas o livro de Jó vai-me ensinar que as aflições chegaram à sua vida por causa da acusação de Satanás perante Deus. Deus permitiu que o sofrimento chegasse à vida de Jó. Jó perdeu família, Jó perdeu casa, Jó perdeu animais, Jó perdeu a vida. E só não perdeu a vida física porque Deus não permitiu a Satanás. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que estava debaixo do curso dos caminhos de Deus. Jó era um homem de fé. Portanto, quando dizem que quem sofre tem falta de fé, ou quem sofre anda em pecado, é mentira. A Bíblia não me ensina isso. Muitas vezes o sofrimento vem à nossa vida através daqueles que supostamente nos iriam consolar. Se você ler comigo o capítulo 2, verso 11, diz: ouvindo depois os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o tinamita, Bildad, o suíta, Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Por incrível que pareça, se você quiser o livro de Jó, esses foram os piores amigos de Jó. Esses foi o que disseram: Jó, arrepende, porque o sofrimento que te adveio é por causa do teu pecado. Deus voltou a face contra ti. E a Jó não restou mais nada senão lamentar-se. O sofrimento é real, meus amados irmãos.
A dor é real. E ela vem a todos nós, sejamos nós quem formos, tenhamos nós aquilo que tivermos, possamos nós aquilo que pudermos, o sofrimento um dia pode nos bater à porta. A lesão na alma. E esta lesão, ela traz dor. Muitas vezes esta lesão que não se vê, ela dói mais do que um braço partido ou uma perna partida. E esta dor acontece condicionada com o que nós vemos, com o que nós sentimos, com o que nós ouvimos ou com o que nós adquirimos. Esta dor é o pior sofrimento porque ela provém de dentro para fora. Ela não se vê no exterior. O homem pode ser muito bonito, muito vistoso, mas estar como Naamã, ser um homem poderoso, general de exércitos, porém estava leproso. E ninguém sabia, porque as capas o cobriam. Esta dor, ela traz uma capa exterior que não se vê a podridão, a lepra da dor que está no interior. Esta mensagem que eu trago para hoje, eu tenho a convicção, tenho a fé, que ela venha como um bálsamo para as nossas almas. Que esta mensagem cure as lesões na nossa alma, e que são muitas. Que esta mensagem nos tape os ouvidos das vozes enganadoras de certos falsos profetas e certos falsos pastores e de falsas igrejas. Porque aquilo que Deus nos diz é que muitas vezes a dor vem à nossa alma. E se eu não soubesse aquilo que estou falando, eu não estava a falar para vocês, meus amados irmãos. Porque eu, quando abro a minha boca, eu só falo aquilo que eu acredito. E muitas vezes aquilo que eu já vivi. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX. Não foram poucas as vezes que os seus seguidores o foram buscar à cama porque ele estava em depressão. E eles foram-no buscar para ele ir pregar. Ele ia pregar debaixo de depressão. Ele ia pregar debaixo da dor, da alma, da lesão da alma. Eu estou falando no príncipe dos pregadores do século XIX. Quando eu vejo, meus amados irmãos, aí nas redes sociais, que pastores de grandes igrejas se suicidam, quem é que disse que esse suicídio é pecado? Quem disse isso? Deus não disse. Porque o suicídio vem porque a lesão na alma está lá. E ela traz depressão, ela traz dor, ela traz abalo, ela abala. Ela deixa-nos sem vontade de dormir, ela deixa-nos sem vontade de comer, ela deixa-nos sem vontade de falar, de dialogar. E nós nos isolamos. Porque esta dor, ela cria uma crosta, onde nós ficamos isolados de tudo e todos. Muitas vezes, nem os nossos parentes, muitas vezes nem o nosso pastor nós ouvimos. Ainda que a dor seja real, ainda que a dor traga algo de bastante sofrimento, ela não é igual para todas as pessoas. O sofrimento, ninguém sofre sofrimento igual ao outro. Existem pessoas que aguentam mais o sofrimento que outras. Existem pessoas que encaram melhor o sofrimento do que outros. E muitas vezes nós dizemos, eu entendo a tua dor. É mentira, eu não entendo nada. É mentira. Porque você não sabe a dor que eu estou sentindo. Você não sabe o tamanho da dor que eu possa estar passando hoje. Por isso é que eu não entendo a sua dor, nem posso dizer que você não tem fé, que você é um coitadinho pecador. Eu não posso dizer isso. Eu não posso desprezar um irmão meu que esteja sofrendo. Nós podemos imaginar, nós podemos supor, mas nós nunca podemos entender. Porque o único que entende a alma humana é o Criador da alma humana. O único que entende a alma humana é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Conforme nós temos corpos diferentes, nós também temos almas diferentes.
O nosso metabolismo físico, ele reage diferentemente de uns para outros. Uns suportam melhor o calor, outros suportam melhor o frio. E assim se passa com a alma. O metabolismo da alma é diferente e ele age e reage mediante o sistema que eu esteja inserido. A dor que eu sinto, os outros não a conseguem sentir. Você pode estar sentindo a dor de um problema mais ou menos parecido com o meu, mas a sua dor não é igual à minha. Embora seja real, embora seja forte, mas ela não é igual à minha, mesmo que seja pela mesma causa. Nós somos paliativos. Nós vivemos em constante sofrimento neste mundo cruel, hostil e miserável. Deus não fez o mundo assim. Mas nós contribuímos para que este mundo fosse assim. Deus não criou dores na alma, Deus criou alegria. Deus criou paz, Deus criou tranquilidade. Quando Deus criou o homem, Ele o colocou no jardim e disse: agora come, vive. E diz a Bíblia que todos os dias à tardinha Ele vinha para conversar com o homem. Mas o diabo entra na história. O pecado entra na história. E aí isso tudo se complica. A dor emocional, meus amados irmãos, eu quero que você perceba isto. Para que de uma vez por todas, a todo o povo que me está a ouvir, uma vez por todas nós entendamos que nós podemos sofrer. Nós podemos ter lesões na nossa alma. E nós até podemos cair por culpa da carga emocional. Eu daqui a poucos você já vai perceber porquê. É muito fácil mandar alguém para o chão. É muito fácil julgar alguém pelo chão. A dor emocional, ela vem à nossa vida por causa do que está à nossa volta, da forma como nós vivemos, do meio em que nós estamos inseridos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sentimos e daquilo que nós tocamos. E porquê isto? Porque tudo está baseado num centro de comando. Quando alguém parte uma perna ou parte um braço, geralmente fica sempre com lesões nos tendões. O osso pode-se reconstruir, mas muitas vezes os tendões ficam com lesões. Porquê? Porque eles são o centro de comando de todos os membros. Assim é a nossa mente. A mente é um centro de comando. A nossa alma é o centro de comando de toda a nossa vida. É aqui que se gera todo e qualquer tipo de emoções, sentimentos. E quando este centro de comando recebe cargas negativas, e atenção, eu não estou falando de pensamentos positivos. Eu não estou falando de mensagens de autoajuda. Eu não estou falando de pense forte que as coisas acontecem. Não. Eu estou a falar de cargas emotivas e negativas que a nossa mente pode receber. O nosso centro de comando, quando ele recebe essa carga negativa, ele toca como um sino. O sino pode ser muito grande, mas se ele levar um toque metálico, o sino vai se ouvir. Não precisa levar uma grande pancada. Ela vai vibrar. E tudo o resto se começa a propagar. Existe uma série de distribuição de mensagens que o nosso centro de comando joga para fora. Por isso é que a dor da lesão da alma, ela nasce cá dentro, ela não é uma lesão exterior. Ela não se trata com pomadas nem ungüentos. Ela trata-se com oração, com louvor e com meditação. O nosso sistema nervoso, ele vai avaliar tudo aquilo que é referente ao nosso redor. Ele vai resolver aquilo que está vendo, ouvindo e sentindo.
Só que muitas vezes o nosso cérebro, ele acata, mas ele não repele. E aí é que é o problema da lesão da alma. Uma das melhores formas de você curar a alma é você desabafar. É você falar com alguém. Mas aqui há um problema. É que nem todos aqueles que estão ao nosso lado servem para nos ouvir. Nem todos aqueles que estão ao nosso lado estão disponíveis. Veja os amigos de Jó. Foram para lá para o consolar, mas só estragaram, fizeram tudo errado. E muitas vezes os amigos que nós temos ao nosso redor são amigos de fantoche, que nem sequer sabem ouvir. Uma das maiores formas de curar a nossa alma é nós desabafarmos com quem nos sabe ouvir. É por isso que eu digo, meu amado irmão, não se abra com todo o povo. Não se abra com toda a gente. Porque muitas vezes estão a dizer que entendem, mas não entendem nada. Só estão a estragar tudo. Bom, quando o cérebro não repele, quando nós não temos capacidade de nos libertar, aí existe um impacto no centro de comando e todo o sistema vai abaixo. A nossa alma fica ferida. A junção entre a alma e o espírito cada vez se afasta mais. E por isso é que Paulo diz que o espírito luta contra a carne, ou seja, a alma, e a alma contra o espírito. E tudo o resto vai ficar afetado. Quando isto acontece, proporciona-se um atrito existencial, surgindo com um desequilíbrio interno. Isto enfraquece o espírito, abate a alma e adoece o corpo. Compreende agora porque é que há suicídios? É pecado? Não. Porque é tudo um conjunto de processos, desde o centro do comando, passando pelo corpo, pelo espírito, até chegar ao corpo. As forças vão embora. E tudo o resto pode acontecer. Os frutos deste acontecimento, o enfraquecimento do espírito, o abatimento da alma e o adoecimento do corpo, são aflição, amargura e tristeza. Repare uma coisa. Quando eu ouço falar de pense positivo, como é que eu posso pensar positivo? Faça um raciocínio comigo. Você tem um carro que anda bem. Você faz as manutenções, as revisões, você mete o combustível, dá a chave e o carro anda. Mas existe uma dada altura em que o centro do comando do carro, o motor, ele avariou, tem uma avaria. Como é que você quer que o carro ande? Você dá a chave, mas o carro não anda. Porque o problema reside no centro de comando. Então eu não posso dizer a ninguém que pense positivo. Porque o pensamento dele já está mais negativo que o negativo. Eu não posso dizer a ninguém que você é todo poderoso quando a vida dela está um farrapo. Eu não posso dizer a ninguém que você surfa nas ondas da fé quando aquele espírito está totalmente enfraquecido e não existe ponta de fé lá. Você está a entender? E isso vai causar um mal maior, porque a pessoa vai se amargurar e frustrar e decepcionar ainda mais até chegar à própria raiva. Tudo isto é um processo de destruição. Você pense comigo outra coisa. Você já uma vez viu uma forja? A forja é um sítio onde se aquece o ferro para ser trabalhado. E quanto mais o ferro embrasa, mais brasa você tem.
Até que existe uma altura em que o ferreiro, ele pega naquele ferro em brasa e ele vai jogá-lo dentro de uma tina com água. Ao contacto da brasa, do ferro em brasa, isso vai, eu nem sei se está a fazer bem, se está a fazer mal. Porque depois existe uma ebulição da água, existe barulho, existe vapor. Mas quando você mete o ferro em brasa dentro da água, existem duas coisas. O fogo querendo continuar a manter o ferro vivo. E a água querendo trazer vida ao ferro. Você entendeu o que eu disse? Quanto mais sofrimento você tem, ou seja, o sofrimento traz sofrimento, o sofrimento traz sofrimento. O sofrimento quer mantê-lo vivo, o sofrimento. Mas a água, ele quer trazer a vida a você. E aqui só pelo louvor, oração e meditação. Ora, meu irmão, ora. Mas como é que eu vou orar se eu não tenho? A minha boca não se abre. As minhas palavras não saem. Eu não tenho nada para dizer, eu estou vazio, eu estou lá no chão, eu estou sentado no monturo, exatamente igual a Jó. Então louva. Pior ainda, se eu não tenho palavras para dizer, eu vou desafinar por tudo quanto é lado. Então lê. Quanto mais ler, mais o cérebro se esquece, se afasta de tudo o que o rodeia. Por isso é que Jó disse: eu te conhecia, mas agora os meus olhos te viram. Eu te conhecia das tuas palavras, mas agora os meus olhos te viram. A luta das três consequências: fogo, ferro e água. Isto aconteceu por culpa de alguém. Nossa. Nós contribuímos para isto, para este confronto entre o espírito, a alma e o corpo. Esta manifestação é dolorosa. E mais dolorosa ainda, meus amados irmãos, é quando nós entendemos e compreendemos que o Espírito milita. O Espírito não desiste, o Espírito não baixa o corpo, os braços. Ele milita. A palavra milita é guerra. E aí o sofrimento começa, parece impossível, mas ele começa tornando-se maior, porque nós lembramos-nos de Deus, mas não nos queremos chegar a Deus. Nós sabemos que Ele está lá disposto e disponível para nos ouvirmos, mas a nossa vontade não está. Então, quando o Espírito não consegue, através do louvor, da oração e da meditação, a alma se lesiona, e a alma lesionada, ela enfraquece o espírito, o corpo. Muitas doenças que nos sobrevêm não são doenças hereditárias. Muitas doenças que nos sobrevêm não são doenças originárias do pecado. São doenças originárias pela lesão da nossa alma, por causa do enfraquecimento do corpo. Pense comigo, você quando está em baixo, você tem vontade de dormir? Muitas vezes você só quer dormir. Você tem vontade de comer? Não. Você tem vontade de falar com alguém, desabafar? Não. E isso vai adoecer o nosso corpo. Como é que eu me posso livrar deste sentimento? Como é que eu posso não deixar que este sentimento permaneça mais tempo dentro de mim? Como é que eu posso curar a minha alma? Deus é tão maravilhoso, amados irmãos.
Anda tanta gente aí preocupando-se com o corpo. É clínica estética, é botox, é mais isto, mais aquilo. E Deus não está nem para aí virado para o seu corpo. Aquilo que Deus está virado, aquilo que Deus atenta é aquilo que você destrói. Que é a sua alma. E o corpo não, tem que estar bonito, bem vestido, bem arranjado. Claro que isso não é mau, mas não é o básico. O básico é a nossa alma. Como é que não permitir que a minha tristeza se torne em depressão? Como? Antibiótico, oração. Oração, louvor, meditação. Eu tenho um particular cuidado de escolher louvores nesta igreja que se traduzam para mim como uma oração a Deus. Todos os nossos louvores que cantamos dentro desta igreja, eles são orações a Deus. Então, quando você está cantando, você está orando. Oração não é só aquelas orações pré-concebidas. Quem é que disse isso? Muitas vezes eu estou orando e toda a minha boca está fechada. Muitas vezes eu estou orando, mas estou cantando. Muitas vezes eu estou orando, mas nem estou cantando. Nem estou falando, eu estou meditando, eu estou lendo. A oração é uma conversa que reativa a minha ligação com o Pai. A oração é o meu desabafo celestial. A oração é o que me traz o refrigério da minha alma. A oração é o quebrar da barragem do rio de Deus. É o lavar. Quando nós estamos abatidos, vai demorar muito tempo a nós começarmos a orar. Muitas vezes nem 2 minutos nós oramos. Mas a oração vai rejuvenescendo, vai regenerando. É como se você entrasse dentro de uma máquina e todo o seu corpo fosse sendo reconstruído. Você está a entender a minha linguagem? Eu não tenho outra forma de explicar isto. Vai ganhando forças, vai se erguendo e vai começando a procurar a origem da cura. Aos poucos, você vai se aproximando como um ímã se aproxima de um pedaço de metal. Você vai caminhando para a origem da cura, que é Deus. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. A nossa origem não está em nós próprios. A nossa origem não está na nossa vida terrena, cotidiana. A nossa vida tem origem na vida de Deus. Então, quanto mais para lá nós avançarmos, mais curados a nossa alma vai ficando. Como é lindo falar nisto. O Espírito faz o que nós não podemos fazer. E se o problema se instalou no nosso interior, no espaço de Deus, então só Deus o pode curar. Não existe mesinhas, não existe campanhas, não existe sal, não existe pregações de autoajuda, não existe pensamentos positivos, porque só Deus pode curar aquilo que é dele. Alguém escreveu que a alma do homem é um buraco tão grande que só a presença de Deus pode preencher. Mas para a oração funcionar, para o louvor funcionar,
Para a meditação funcionar, ela precisa ser direcionada. Pastor, mas eu vejo tantos vídeos de pastores e disto. É bom. Pastor, mas eu leio tantos livros, tanta literatura reformada. É bom. Mas só este livro é que me traz a vida. Porque ela tem que ser, a cura tem que ser direcionada, a oração tem que ser direcionada. Eu tenho que ir ao médico certo. Você não vai curar uma cárie dentária num oftalmologista, ou vai? Você tem que ir ao dentista. Você não vai curar um problema do ouvido num ortopedista, ou vai? Ela tem que ser direcionada ao médico certo. Ela tem que ser direcionada, e agora entenda que eu estou acabando. Ela tem que ser direcionada para aquele que foi capaz de passar por todo o tipo de sentimento e sofrimento que você está passando hoje. Só esse é que entende, porque esse passou por elas, esse sofreu. O profeta Isaías nos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele lá naquela cruz. E pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus sofrimentos, pelas suas dores, pelas suas angústias, nós fomos sarados. A nossa alma é sarada, meu amado irmão, através da morte daquele homem daquela cruz. Nossa alma não é sarada à conta de grandes sermões. Porventura este sermão era sermão para uma conferência intercontinental, mas nós estamos aqui sozinhos. Porque quem nos cura é o sangue de Cristo. Quem nos cura é aquele que passou. O profeta Jeremias também nos diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Em oração, em louvor e em meditação, Ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Ele sentiu dor no corpo. Ele foi tentado também. O livro de Hebreus nos diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer também os que são tentados. Como ele passou, ele pode socorrer hoje, porque esse é o único que entende, esse é o único que sabe. E não só ele entende, e não só ele sabe, como também ele é o Criador da tua alma. Melhor que ele não existe. Pedro nos diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Não me posso esquecer, se todos estes versículos que eu estou lendo, estas passagens bíblicas que eu estou lendo, se não chegarem, eu não posso esquecer que lá no jardim do Getsemane, ele diz: ficai aqui e orai comigo, porque a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Pastor, eu tenho vontade de morrer. E Elias disse igual. Lá na caverna ele disse: Senhor, mata-me. O próprio Jó, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele estava amargurado de morte. Esta amargura de morte que Jesus passou, este Jó passou, Elias passou, David passou, e você pode estar passando hoje. Jesus chorou de tristeza. Ele não chorou como há aí certos pastores que eu vejo chorarem nos púlpitos. Choram 2 minutos, passado 2 minutos já estão rindo às gargalhadas. O Senhor Jesus chorou em frente ao túmulo do seu amigo, em frente ao túmulo de Lázaro. Ele chorou de tristeza. Ele foi ferido.
com uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e na sua mão direita uma cana, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. Você está sofrendo perseguições hoje dos seus amigos, não está? Você está passando hoje perseguições dos seus familiares, não está? Você está passando hoje perseguições dos seus irmãos da igreja, não está? Pois saiba que Jesus também passou por isso. Ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Ele provou a morte. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Perante isto, há uma pergunta que tem de ser feita. Conhecemos nós alguém melhor para nos ajudar do que Cristo Jesus? Conhecemos nós ao melhor remédio para nos curar do que a oração, o louvor e a meditação? Quando eu me direciono para Jesus, quando eu desabafo com Ele, Ele me diz: Filho, eu conheço-te. E eu sei. Eu entendo. A mim também me dói. E Deus, pela sua providência, Ele nos dá o remédio certo. Porque a palavra diz que Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo incessantemente por todos aqueles que são seus. Não me importa a estrutura ou a densidade da lesão que está no teu coração. Não me importa o tamanho da tua dor. Mas apraz-me dizer que eu sei o tamanho do meu Deus. E sei o tamanho daquele que um dia subiu aquele Calvário. Foi àquela cruz para nos livrar de toda a dor. O bálsamo, Ele derrama sobre toda a alma que se achega a Ele em súplica e em desespero, como chegou este homem Jó. E no final das contas, você conhece a história. Não só a sua alma foi curada, como através da sua obediência, da sua perseverança, Deus lhe retribuiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Que Deus derrame sobre nós o bálsamo que é a água e que apague em nós toda a dor que é o fogo que arde na nossa alma. Que Ele nos restaure nossa alma. Que Ele nos restaure a nossa vida, trazendo novamente a alegria, a paz e a tranquilidade. Não são poucos os que vão à igreja buscar riquezas. E eu vejo tanta gente lá naquelas terras de Moçambique que a única coisa que eles querem é a cura da alma. Que diferença! Que diferença! Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.